Renato, boa noite. Sharon do Lance. Queria que você comentasse a atuação do Fluminense hoje diante dos desfalques, né, com o Guga também improvisado do lado esquerdo, fez uma grande partida defensivamente, um jogador que não está com um contrato renovado com o Fluminense. Queria que você falasse um pouco sobre o Guga especialmente, mas também da atuação do time todo. Boa noite a todos. O que eu posso falar é que tecnicamente não foi um grande jogo, né? Muitos passes errados de ambas as equipes, mas eu tenho que destacar a entrega do meu time. Isso prevaleceu durante o tempo todo. Nós conversamos ontem no vídeo, hoje na pré-eleição. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver, porque eu sempre falo para eles que tem dias que tecnicamente o jogador não vai estar bem, mas não pode deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades, da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço. E eu usei o regulamento debaixo do braço somente na parte final do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega. Disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Estamos na próxima fase. O Guga é um cara que eu admiro por tudo. Como jogador, como pessoa, ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, sempre para o grupo. E sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado, seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado nesses 3 últimos jogos, praticamente. Ele foi muito bem. Então eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. E ele tem atuado do lado esquerdo e tem ido muito bem, tem nos ajudado bastante. É importante esse tipo de jogador para o técnico. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse da arbitragem do Ramon Abate Abel, né? Vários goleiros, acho que no mundo, não só no Brasil, têm o mesmo hábito de se adiantar. E eu queria que você falasse sobre esse critério, no caso que ele usou. Porque hoje em dia quase os goleiros não se adiantam mais. Eu queria que você falasse sobre isso e nem assim, como é que eu vou te falar? Não tem mais essas voltas. Ou não tem quase mais no futebol mundial mandar voltar o pênalti. Eu queria que você falasse sobre isso, que hoje o árbitro voltou contra o Fluminense. Obrigado. É difícil, né, da gente falar. Em primeiro lugar, ele teve muito bem no jogo. Tem que dar os parabéns pro árbitro e para os seus assistentes. Pelo menos, na minha opinião, estiveram muito, muito bem no jogo. É a lei. Ele cumpriu a lei. Eu sei que você fala assim, difícil de voltar. Eu acho que é difícil de voltar quando tem as cobranças de pênaltis, entendeu? É difícil de um árbitro mandar voltar. Hoje, não sei se foi o VAR que falou para ele, entendeu? Que tinha se adiantado, porque na posição que ele fica é difícil, ele não iria anular, porque na posição que ele fica ele não tem condições de ter certeza que o Fábio tinha se adiantado. Mas foi no pulinho do Alan Patrick que o Fábio adiantou um pouquinho. Então ele cumpriu a lei. Eu acho que a única coisa que a gente poderia colocar em questão, não adianta a gente reclamar disso, porque a lei é do pênalti, logo no início, que o VAR poderia ter chamado ele. Aí seria uma interpretação dele, né? Porque muitos vão falar que estava muito próximo do jogador, outros dariam pênalti, enfim. Mas eu acho que não, porque nós passamos de fase, mas ultimamente nos jogos pelo menos nos jogos do Fluminense, tenho visto que os árbitros têm ido muito bem. Boa noite, Renato. Maicon Ribas, do canal Flumais. Nas últimas notícias que tá rolando, o time do Fluminense, o clube Fluminense falou que não precisa mais do camisa 9, que tá feliz com a atuação do Everaldo, dos atacantes, enfim, e que vai começar a priorizar a zaga, né, posição de zagueiro. O Manuel hoje deu não sei se ele sentiu alguma coisa ali, e o Fluminense está com muito desfalque, que é o Thiago Silva, enfim. Como é que está a busca por zagueiros na questão ali do clube? Obrigado. Bom, quanto aos atacantes, nós temos 3 bons atacantes. Nós temos o Everaldo, nós temos o Cano, nós temos o Kendi, que chegou há pouco tempo. Então isso não era uma prioridade nossa.
basicamente, temos 2 jogadores que o presidente a qualquer momento pode anunciar. Eu troco bastante ideias diariamente com o presidente. Falei que nós teríamos uma necessidade de um zagueiro, justamente pelas lesões que nós temos. Você vê que hoje eu tinha 2 zagueiros. Se tivesse que colocar mais alguém, seria o Thiago, como eu coloquei no final do jogo. E o Thiago Silva e o Ignacio, no mínimo mais 2, 3 semanas. E nós temos, a cada 3 dias, nós temos que entrar em campo. Então é difícil. Então eu pedi para ele, se possível, para ele trazer mais um zagueiro para compor o grupo, porque são muitos jogos e vamos torcer porque os que estão jogando não sinto nada, né? Então já tem jogo sábado de novo, já terça-feira tem jogo de novo. E é difícil, né? Ficar na conta do chá fica difícil. Então essa é a prioridade no momento. Renato, aqui. Boa noite, Alana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela classificação. Um jogador, você tem sempre essa história de recuperar jogador, e um jogador que você recuperou, hoje ele saiu e foi substituído sob aplausos, foi Martinelli. Queria que você falasse um pouco sobre a importância que ele tem para o Fluminense. Ele fez um excelente Mundial de Clubes e está ajudando também o Flu agora nessa retomada de vitórias. Obrigada. Eu fico feliz porque eu vou dar outro exemplo também do Everaldo. Mais ou menos parecido, né? Quando eu cheguei aqui, eles eram jogadores que havia uma cobrança muito grande por parte da torcida. Logo que cheguei, eu me lembro do jogo contra o Bragantino, se não me engano, eu pedi para o torcedor apoiar o Martinelli. Uma que ele é de Xerém, né? As categorias de base, é produto do clube. É um jogador, é um grande profissional, é um menino que gosta de trabalhar, gosta de jogar todos os jogos, não gosta de sair, e cabeça muito boa. E uma entrega muito grande dentro do campo. Da mesma forma que o Everaldo pediu para o torcedor apoiar, dá cartão amarelo para ele. Pedi para apoiar o Everaldo, nós recuperamos o Everaldo também da mesma forma que o Martinelli. Eu fico feliz porque um é da casa, o outro tem jogado, tem feito gols, entendeu? Tem nos ajudado também. Então é importante, e isso tudo, e subir de produção, porque é a confiança que o torcedor passa para eles. Não tem mais a vaia, tem aplausos. Então o jogador se sente seguro de arriscar uma jogada dentro do campo. É o que tem acontecido com eles. Ficamos felizes também com o apoio do nosso torcedor hoje. E assim tem que ser não só para os 2, mas para o grupo todo, porque o torcedor está vendo a entrega dos jogadores dentro do campo, né? Jogando a cada 3 dias. Está tendo uma entrega muito grande. Hoje, por exemplo, no final do jogo, aí sim usei o regulamento. Aí eu coloquei a minha equipe para trás. Fiz basicamente 2 linhas, uma de 5, uma de 4, deixando o Ganso solto lá na frente, no 5-4-1. Porque o Roger, inteligente, ele começou a botar atacantes, jogadores altos. Ontem mesmo havia falado com o Thiago e com o Facundo. Falei, provavelmente eu vou usar vocês 2 amanhã, porque vai chegar um determinado momento que o Internacional vai começar a colocar jogadores altos e a gente tem que aumentar a nossa altura também. Vamos sofrer. Eu preferi sofrer nos últimos minutos do que jogar da forma que nós começamos e, de repente, o Internacional estava com muitos atacantes e eu não podia tomar o segundo gol. Então, fiquei no 5-4-1, sofremos, é verdade, eu entendo o sofrimento do torcedor, mas tem horas que é melhor sofrer do que dar oportunidades para o adversário. Eu acho que valeu pela entrega. Como eu falei, aumentei bastante a altura do time e basicamente nós estamos brigando de igual para igual com eles dentro da nossa área. Renato, Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. Eu te perguntei lá no Beira-Rio também sobre questões específicas de jogador, de comportamento, mas eu queria especificar agora sobre contratações. O amigo ele fez uma pergunta, mas sobre como está andando. Você falou que tem 2 para anunciar. O quanto que te incomodou essa demora toda? Você falou que faz parte do processo, que está muito difícil concluir contratações. Eu entendi que esse é o motivo para ter demorado. Mas quando você vai precisar escalar, o Manuel, que era um cara que era a 3ª, 4ª, 5ª opção, por mais que você falou que era importante, era do grupo, mas ele também está ali porque o Ignacio e o Thiago Silva não estão. Quando você começa a perder jogadores, começa a ficar mais difícil. Eu não tinha 2 laterais esquerdos hoje de novo. E não tem a contratação, ou as contratações. O quanto que isso te incomodou nesse processo agora para esses mata-matas? Porque da última vez que você respondeu uma coisa, você falou, agora é o melhor time possível em todos os jogos. E aí o melhor time possível começa a ficar desfalcado também.
Quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu, em momento algum, sinceramente, em momento algum me aborreci. Muita gente falou que estava aborrecido. Não, de maneira alguma. Eu converso diariamente com o presidente, troco ideias com ele. Entendo o lado financeiro do clube. Entendo que muitas vezes você consegue o dinheiro, mas não tem um jogador. Eu falei para ele que a gente não pode errar nas contratações agora, justamente por isso. E temos prazo até dia 2 ainda de setembro, se por acaso acontecer alguma coisa e tiver que ir no mercado, procurar algum jogador de uma outra posição. Mas eu acho que, principalmente pelo que esse grupo fez no Mundial, entendeu? Eu acho que todo mundo ficou satisfeito com o grupo. É lógico que quanto mais, como falei, opções eu tiver, melhor. Mas eu sempre confiei em todos os jogadores. Você falou do Manuel, que era o quinto, o sexto, mas o Manuel sempre esteve no bolo de jogadores, sempre concentrou, sempre treinou, é um grande profissional também. Tanto é que eu sempre falo para eles, treinem forte para jogarem forte, todos eles. Porque daqui a pouco vai aparecer oportunidade. Se o jogador acha que não está no esquema do treinador, não está jogando, e daqui a pouco aparece oportunidade, se ele não der conta, bom, aí está todo mundo vendo. E todos os jogadores que têm entrado, o próprio Guga improvisado na lateral, eles têm dado conta do recado. Esse grupo, sempre falei para vocês, ele é muito bom, apesar que muita gente acha que a gente precisa de reforços. Óbvio que quanto mais reforços, melhor, mas em momento algum me aborreci, bem pelo contrário. Sempre procurei dar força para todos eles. E eles, a única coisa que eu cobro deles é a resposta dentro do campo. Essa entrega que eles tiveram hoje, tiveram contra o Internacional lá, tiveram contra o Grêmio. A entrega, a concentração que nós não tivemos nos 3, 4 jogos que nós perdemos, entendeu? Não foi a mesma concentração do Mundial. Então eu falo para eles, no momento que entrar e não tiver focado no trabalho, a conta vai chegar. E a conta chegou naqueles 4 jogos que nós perdemos seguidos. E mesmo assim, nós jogamos bem. Tirando o primeiro tempo do Cruzeiro, tirando o jogo contra o São Paulo, no restante nós jogamos bem. Só que nós não ficamos focados no trabalho durante os 90 minutos. Falhamos e tomamos os gols. Quem são os dois? Bom, aí só se o meu nome fosse Mário Bittencourt. Não é. O nome é Renato Portaluppi. Boa noite, Renato, Giba Pérez do GE. Você falou um pouco sobre a questão de oportunidade e sobre os desfalques que você tem. E, bom, você tem uma viagem longa no próximo meio de semana e nesse meio do jogo você tem um jogo contra o Bahia. Você planeja mexer um pouco mais no time para essa partida e considerando que você tem só 2 zagueiros à disposição, 3, você tem o Thiago Santos também, você tem alguém da base que você vê com possibilidade de repente ir para esse jogo contra o Bahia pelo menos? No momento que eu falo assim para vocês mexer o menos possível, é uma coisa. Quando eu sou obrigado a mexer, porque senão eu não vou ter time para jogar na terça-feira. E você falou bem, jogamos hoje uma final sábado e outra final na terça. E volta uma viagem longa, além da viagem longa para ir, uma viagem longa para voltar, já no sábado Fortaleza. Então não tem como você colocar o mesmo time em campo. Até porque tem posições que eu tenho na conta do chá. Justamente porque tem bastante gente no departamento médico. Então, sim, óbvio que eu vou mexer no time para sábado. Garotos vão jogar. Porque não tem saída. Se eu botar o time que jogou hoje para jogar contra o Bahia, o meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça-feira também. Aí, bom, a partir da manhã eu começo a quebrar minha cabeça para armar o time que vai jogar contra o Bahia. Porque eu sempre falo para vocês, não dá. Não dá o calendário do futebol brasileiro, não dá. Não queria mexer, mas chega a determinado momento, pela quantidade de jogadores que eu tenho no departamento médico, você mesmo falou, tenho 2 zagueiros, 3 com o Thiago. Não tem como jogar toda hora, não tem. Então, o momento é a gente priorizar alguma coisa, para a gente continuar tendo um time forte nas competições. Não que a gente está deixando o Campeonato Brasileiro de lado, não, bem pelo contrário. Mas é o que eu falei, daqui a pouco não tem... O pessoal não corre no sábado e ainda não tem um time forte para jogar na terça-feira. Trabalhar em clube grande, que disputam várias competições, é o que dá. A gente está nesse aperto, mais do que nunca agora, porque nós estamos com bastante jogadores no departamento médico. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Um fato curioso é que o Fluminense terminou a partida de hoje com menos finalizações do que na partida de ida. Então eu queria saber a sua avaliação em relação à criação de jogadas na partida de hoje e se isso
faz parte de uma estratégia ou contexto do jogo? Como você avalia o seu setor de criação hoje? Não, eu falei hoje, tecnicamente não foi uma partida muito boa da minha equipe. Eu gostei da entrega. Futebol é assim, você tem que ter essa entrega. E lá o Internacional também saiu mais para o jogo, deixou espaço e a gente aproveitou bem. Aqui nós sabemos que o Internacional ia chegar em um determinado momento que ia abrir mão da defesa e ia nos atacar porque precisava do resultado. Então também foi um jogo bastante estudado de ambas as partes. Tanto é que eu te falei que no final do jogo preferi sofrer. Fiz uma linha de 5, uma linha de 4, com um jogador solto na frente, porque sabia que o Internacional ia colocar bola de tudo que era parte do campo dentro da área. E eu não podia tomar um gol de cabeça. Eu tinha que ter jogadores altos para competir com os jogadores do Internacional. Com isso, obviamente, colocando o time mais para trás, você fica mais longe do gol do adversário. Mas para isso, eu já tinha pensado em tudo isso, aí usei o regulamento debaixo do braço no final do jogo. Eu acho que para usar esse regulamento no final do jogo era para conseguir o nosso objetivo, que era a classificação. E nós conseguimos, isso é mais importante. Às vezes você tem várias oportunidades e não consegue fazer o gol. E aí daqui a pouco você acaba tomando o gol do adversário. O importante, em determinado momento do jogo que eu falei, fiz as 2 linhas de 5, uma de 4, para que realmente eu sabia que o Internacional ia colocar essa bola dentro da área e a gente tinha que brigar com os atacantes deles. Boa noite, Renato. Alan Santos, do BTB Esportes. Ainda seguindo um pouco da pergunta do Giba, hoje 2 equipes que estiveram dentro do Mundial de Clubes com você, com o Fluminense, foram eliminadas, e com investimentos milionários, Flamengo e Palmeiras. Isso mostra também a grandeza da classificação do Fluminense hoje aqui no Maracanã. E se de fato, numa reta final de Copa do Brasil, você vai priorizar essa competição, visando que a Sul-Americana acaba tendo desgaste por conta ainda mais de viagem. Vai focar na Copa do Brasil? Não, nós vamos focar nas 3 competições. Ali na frente, trocando ideias com o presidente, com o grupo, se o presidente achar que a gente tem que direcionar uma competição, tudo bem. No momento a gente tem que pensar nas 3. Quando eu falo para vocês que eu vou mexer no time, não é porque a gente está priorizando uma competição, é por obrigação. Porque daqui a pouco eu vou perder meus jogadores. Por cansaço e por lesões. Além da viagem longa que a gente vai ter, é uma coisa assim, ó. Só nós que trabalhamos com futebol, eu estou cansado. Imagina os jogadores que correm. E a gente não consegue comer mais direito, não consegue dormir direito, para cima e para baixo, dentro de avião, dentro do hotel. Faz parte da nossa profissão. Então, no momento a gente sempre vai procurar buscar ponto no Campeonato Brasileiro, sempre procurar uma classificação na Copa do Brasil, uma classificação na Sul-Americana. Agora, quanto ao time, tem horas que por obrigação, e infelizmente, eu tenho que segurar justamente por todos esses motivos que eu falei para vocês. Tá bom? Boa noite, gente. Deu amarelo?